Gente querida, muito boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Janelas da Esperança. É uma alegria imensa receber você nessa noite, onde queremos mais uma vez aprender da palavra do nosso Deus, onde Deus quer falar também ao nosso coração. E vamos começar então com a palavra, vamos deixar Deus falar. Salmo 121:4, nós conhecemos muito bem este salmo, principalmente por causa daquela música, para os montes olharei. E no versículo 4 diz, o protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O nosso Deus, ele não dorme, o nosso Deus não tira a soneca, o nosso Deus está sempre bem acordado, está sempre olhando conosco, e por isso diz nesse salmo, no seu contexto, olhar para os montes, não que os montes detêm a salvação, mas porque ao olhar para os montes nós olhamos para cima, onde então aquele salmo está dizendo olhar para o Senhor. E em 1 Coríntios 1:8, Cristo vai conservá-los firmes até o fim. Quem mantém a nossa fé, quem mantém que a gente continue firmes, quem mantém que a gente continue firmes nas promessas do Senhor Jesus é o próprio Deus. 1 Coríntios 1:8, Cristo vai conservá-los firmes até o fim. Muito legal ter você conosco nessa noite. Vamos ver aqui os comentários, quem é que está deixando aqui a sua participação, e você pode ir deixando a sua participação em todo o encontro. Também compartilhe esse vídeo, você que está nos assistindo através do Facebook, lá embaixo no celular tem um botão escrito compartilhar, aperte ali naquele botão, compartilhe lá na sua linha do tempo. Se você souber criar uma sala de vídeo, crie, isso também auxilia que mais pessoas possam vir assistir, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus no simples ato de compartilhar. Quem sabe aquela pessoa que precisa ouvir a palavra de hoje, lá vai chegar essa palavra. No simples ato de compartilhar, você pode estar evangelizando, levando a palavra de Cristo a alguém. Então compartilhe esse vídeo, vamos espalhar o amor do Senhor Jesus. A Neuvi Ludwig dá o seu boa noite Neuvi. A Vânia Dietrich também está assistindo. A Elaine Klein também dá o seu boa noite. Abençoado Janelas da Esperança para todos nós. Valeu, Elaine, isso aí. A Kátia Zuet, Kátia, também dá o seu boa noite. A Norma Greff, lá de Novo Xingu, aqui no Rio Grande do Sul, também está dando o seu boa noite. Que legal, Norma. Dá um abraço lá no Ode, toda a família. Também temos comentários aqui no YouTube. O Vilmar Jairzon também está dando o seu boa noite. A Erika Harfeber também dá o seu boa noite, abraço. Acho que a convidada de hoje conhece a Camila, daqui a pouco nós vamos conhecer, né? Inclusive a Erika já manda aqui um abraço para Camila, olha só, né? Ersane e Marcia Klein também dá o seu oi, dizem que o som está um pouco estranho, tá? Eu vou verificar aqui ainda, isso é muito importante, gente, vocês darem o feedback, porque aí então eu posso ver aqui se a gente pode melhorar, tem que melhorar, né? E eu vou lendo aqui os comentários. Ah, verdade, o som tá bem estranho, tá? Nós já daqui a pouco vamos resolver o problema, tá? O som tá meio travando, né? Eu vou ler aqui mais alguns comentários, aí eu vou arrumar o som, então, tá, gente? Muito obrigado pelo feedback, tá? Minha mãe também tá aqui dando o seu abraço, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui o som num momentinho, tá? Eu já volto aqui com você, então, com o som consertado, se o nosso Deus quiser. Vamos lá, só um pouquinho. Som. Será que agora voltou? Vamos esperar então você aí também comentar. Vamos ver se agora vai então funcionar o nosso som. Deixa eu escutar aqui no meu celular. Só um pouquinho de paciência, tá, gente? Às vezes isso acontece, tá? Agora acho que voltou, né? Isso aí, gente. Agora, pelo que eu estou ouvindo aqui no celular, tá normal. Muito obrigado a vocês que avisaram. Sempre é importante, tá? Vocês avisarem. Só um pouquinho de paciência, tá, gente? Às vezes isso acontece, tá? Tô escutando aqui. Isso, agora tá ótimo o som, né? Tá bem claro. Muito obrigado a vocês que deram o feedback realmente, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui os comentários que estão chegando aqui ainda mais, que eu não li ainda. A Elaine Klein diz que tá aqui também. A Vera
Jost, lá de Imbé, também está conosco. A Mari Thaís Uete dá o seu boa noite. Eliane Gerhardt, olha só, lá da Nova Zelândia. Bah, Eliane, que legal, lá do outro lado do mundo. Que bacana, gente, muito bacana. Então, também a Eliana Gerhardt, que também está aí conosco nessa noite, lá da Nova Zelândia. Muito bacana, também muito interessante isso, né? A internet, ela realmente, ela possibilita a gente, então, de estar em contato aí com muitas pessoas, né, de muitos lugares. Muito obrigado também, então, a Eliane Gerhardt, que está participando conosco lá da Nova Zelândia. Muito legal. Marlene Reinheimer também está aqui dando seu boa noite. Que legal, né? A Norma Greff também está aqui participando. Eleanor Beck, boa noite. Elizabeth Faber, boa noite lá de Imbé. Isso aí, deixa eu ver aqui também, tem mais comentários no YouTube. Agora sim o áudio está ok, né? Isso aí, gente, quem sabe faz ao vivo e às vezes acontecem aí imprevistos. Você pode então ir deixando aí o seu comentário, sua participação. A internet encurta distâncias, diz a Eliane. É verdade, olha só, participando conosco lá da Nova Zelândia. Isso é lá no outro lado do mundo. Eliane, deixa eu te perguntar, só por curiosidade, que horas é lá agora, né? Eu não sei qual que é o fuso horário, mas só por curiosidade, que horas que é lá agora? Aqui são 20 horas e 7 minutos, eu sei que tem gente assistindo a gente também no horário de Cuiabá, que são então 19 horas e 7 minutos. E tem aí também, então, a Eliane Gerhardt participando lá da Nova Zelândia. Muito legal aí também a participação. Gente, vai deixando aí o seu comentário, a sua participação. Agora eu estou vendo aqui que o áudio está ok, né? E nós vamos então conhecer a nossa participante de hoje. Ela também já vai ligar o microfone. Boa noite, Camila. Boa noite. A Camila, então, está participando conosco, também não é de tão perto, né, Camila? Tá ouvindo bem, Camila, agora? Sim, sem problema. Então, tá bom. Só aqui deixa eu mencionar, então, né, lá na Nova Zelândia agora são 12 horas e 7 minutos de sábado, viu só? Então, né, olha só, bem interessante, né? 12 horas deve ser aqui, então, a hora do almoço, mais ou menos, né? Então, Janelas da Esperança com almoço na Nova Zelândia, né? Muito bacana. Cleide Petri, uma boa noite de bênçãos a todos. Valeu, Cleide, muito obrigado. A Marlene Naheimer também pede oração pela Ivete Baum, que está internada no hospital. Nós vamos também interceder, vamos também orar, então, ao nosso Deus também no final desse Janelas. Você pode ir deixando também o seu motivo de oração. Camila, eu vou então passar para ti se apresentar, viu? E eu sei que muitos aqui dos que estão participando também conhecem, né? Até a Ersane Márcia Klein está dizendo aqui que a Elizabeth Faber é a tua mãe, né? Então, muita gente aqui de Sapiranga te conhece, então agora eu vou passar a palavra para ti, então, para você se apresentar, para o pessoal também te conhecer um pouquinho melhor. Uma boa noite a todos, agradecer ao William pela oportunidade. Meu nome é Camila Luísa Faber Kerber, sou natural de Sapiranga, Rio Grande do Sul, e sou casada com o Lucas há 8 anos, Lucas Miller Kerber. Nós já passamos por alguns lugares, algumas cidades, fiz minha formação na EST, São Leopoldo, terminei ela em 2015, e depois ainda fiz a pós específica para o pastorado, a pós pela FATEV também, de plantação e revitalização de igrejas. Depois disso nós fomos para Assis, São Paulo, interior próximo ao Paraná, ali Londrina, onde fiz meu período prático. E há cerca de 1 ano e meio, então, assumi o pastorado aqui no Mato Grosso, paróquia de Alta Floresta, a uns 3.400 quilômetros de Sapiranga, mais ou menos. Realmente, então, a internet aí está unindo distâncias, né? Estamos aí ligados no Brasil, né? Lá de cima até aqui embaixo, também Nova Zelândia, muito legal. A gente esteve também lá no Pró-Ministério, eu acho, né? Ali que eu conheci a Camila, né? Então a gente também, ali também tinha uma turma bem legal, também no nosso Pró-Ministério, uma turma que também, se tudo der certo, vai começar a aparecer aqui aos poucos, né? Uma turma aí também, né, bem interessante. Para quem não sabe, o Pró-Ministério é a última prova para então ingressar no Ministério com ordenação na SLB, né? E aqui em São Leopoldo, então isso foi lá em novembro de 2015.
e 18. E muito legal ter a Camila aqui nessa noite, uma sapiranguense, como vocês mesmos ouviram, e tem mais aqui alguns comentários, daí eu vou passar a palavra para ti. A Marlene Irma Kaiser, boa noite, pastor Williams, estamos novamente participando do Janelas da Esperança com imensa satisfação aqui da praia de Imbé, Marisol. Um forte abraço para vocês todos que estão assistindo este programa tão especial. Valeu, Marlene, dá um abraço lá no Darcy também, que legal, né? E a Carmen Merkley também está aqui, né, dando o seu boa noite. E a Ersane Márcia Klein diz, boa noite, pastor e pastora Camila, saudades e bem-vinda de longe, mas juntos, diz ela, né? Então também muito legal, né, a participação da Camila nessa noite. Também um tema muito importante, nós vamos trabalhar, Camila vai trabalhar conosco o tema do discipulado. Eu acho que é essencial, ainda mais em tempos de pandemia. E Camila, então eu vou passar agora a palavra para ti, e se vierem perguntas ou contribuições, aí eu venho então também trazer elas aqui. Tá contigo então. Certo, muito obrigada. Bom, falar de discipulado é falar de um tema muito abrangente. A gente poderia gastar diversas noites, diversos dias falando sobre discipulado, e mesmo usando esse tempo, a gente não conseguiria falar tudo que é necessário. Então, o que eu vou trazer aqui hoje é um pouco da minha experiência através de estudos e também a minha experiência na prática. O título, como vocês veem, já diz, discipulado, um estilo de vida. O discipulado, ele é sim uma escolha, um estilo de vida cristã, daqueles que realmente se comprometem com Jesus Cristo. Pode passar, por favor, o slide? E como diz ali, então, nós não podemos falar de discipulado sem falar de missão. Missão da igreja, missão que vem de Jesus Cristo, mas uma missão que vem de mais ainda atrás, que já vem lá do Antigo Testamento. Por isso que a segunda frase é, não podemos falar de discipulado sem falar da história do povo de Deus. A palavra discipulado propriamente dita, ela não aparece no Antigo Testamento dessa forma, mas como já diz o David Bosch, autor do livro Missão Transformadora, o Antigo Testamento ele é fundamental para compreender a missão do Novo Testamento. Ou seja, para que a gente entenda a história do Novo Testamento, a gente não pode separar ele do Antigo, porque ela é uma história de continuidade, ela é uma história do povo com Deus e de qual é a sua missão para com a humanidade, para com os demais povos. Pode passar, por favor? Então, eu trago ali uma frase-chave que vem do Michael Gorin, até posso depois indicar, mostrar os livros, se vocês queiram, que é a frase que diz, o papel do povo de Deus está aqui. Eles são escolhidos em favor do mundo. Se a gente olhar um pouquinho para a história da Bíblia, a gente percebe lá no Antigo Testamento que Deus ele escolhe um povo, ele escolhe uma nação para ser exemplo diante de todos os povos. Exemplo de adoração, exemplo de exaltação a Deus. Por isso que eu posso afirmar que o povo de Deus ele não existe para si mesmo. Se a gente olhar para o chamado de Abraão, a gente percebe que Abraão ele foi chamado para ser uma grande nação que surgiria a partir dele. Só que, querendo ou não, essa grande nação ela não é simplesmente para que Abraão multiplique, para que essa nação cresça em si mesma, para que ele tenha muitos filhos. Não. Este povo que começa com Abraão, com esse chamado, é chamado para ir até os outros povos. É chamado para ser exemplo para os demais povos. Como o povo escolhido de Deus, como o povo que caminha com Deus, que o segue e que segue os seus mandamentos. Ou seja, a missão que esse povo tem é restaurar a criação e glorificar a Deus. Por que restaurar a criação? Se nós olharmos para o texto bíblico, a gente percebe que o ser humano ele veio a pecar e então ele perdeu o seu vínculo da criação com Deus, o seu relacionamento próximo. E Deus ele não simplesmente abandona o ser humano, mas ele quer que a partir de Abraão e dos seus descendentes,
todas as nações voltem a viver como era na criação, tendo esse relacionamento direto com Deus, podendo conversar com Ele, e assim então o glorificar, reconhecendo que Ele é o único Deus, que Ele é o Deus Salvador, que Ele é o Deus condutor da humanidade. Sendo assim, esse povo então ele é chamado para ser exemplo entre as outras nações. Pode passar, por favor? Só que o que acontece na história da Bíblia quando a gente vai vendo? O povo de Deus, ele até começa muito bem, ele vai seguindo os mandamentos, Deus vai dando as leis, vai dando as orientações. Só que com o tempo, o povo, ao invés de ser exemplo para os demais povos, o povo de Israel, ele simplesmente olha o que os outros povos têm e acha interessante, acha bonito, e se desvia da vontade de Deus, não uma, mas diversas vezes por causa do seu pecado. Se a gente lê a história da Bíblia, a gente vê que eles criam ídolos para si, e mesmo que Deus ele vá castigando, ele vá punindo, Deus manda o povo para o exílio, eles perdem diversas coisas que eles tinham, mesmo que Deus mande os profetas para alertar, Deus percebe que de nada adiantou. O povo sempre de novo caiu em pecado. O povo, ao invés de ser exemplo, se mistura com as outras culturas. Só que Deus, ele tem um amor tão grande pelo seu povo, pela sua criação. Ele é um Deus tão misericordioso que ele não abandona simplesmente a humanidade ali. Ele então faz uma segunda aliança com o seu povo. E é nessa aliança que ele então envia Jesus Cristo ao mundo, o seu Filho. Pode passar? E se a gente olhar para a história de Jesus Cristo, onde propriamente a gente vai falar um pouco mais sobre o discipulado, entender um pouco mais essa caminhada do discipulado, a gente vê que logo que Jesus ele iniciou o seu ministério, ele escolheu 12 homens para serem seus discípulos. 12 homens com o qual ele tira tempo para estar. A gente vê vários textos na Bíblia onde ele se retira com os seus discípulos para conversar, para ensinar, para orar com eles também. Esses 12 discípulos também, como eu disse, aprendem através das falas e das ações de Jesus Cristo. E essas são algumas bases do discipulado. O discipulado é algo que requer tempo entre discipulador e discípulo. É algo que requer o ensino através não apenas do falar, mas do agir. E Jesus ele prepara os seus discípulos não simplesmente para levarem a palavra de Deus, ele prepara os seus discípulos para serem discípulos. Ou seja, Jesus ele pede uma continuidade. Ele já vai dizendo aos seus discípulos que um dia ele não mais estará ali e que eles vão ter que dar continuidade nessa tarefa. E diante disso, diante de todos os evangelhos, em especial o evangelho de Mateus, Jesus Cristo deixa no final do seu ministério uma frase, final do ministério aqui na terra, né? Uma frase base para esses seus discípulos, para a continuidade da igreja, mas também uma frase para nós como seus discípulos, que é o texto de Mateus 28, 18 a 20, que a gente chama da grande comissão. E a principal frase naquele texto é a do versículo 19, que nos diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Jesus Cristo ele não disse: fiquem aqui parados que as coisas vão acontecer, esperem que pessoas virão ao encontro de vocês. Não, ele diz: vocês precisam ir, vocês precisam levar a minha palavra, anunciar o meu evangelho da salvação. E como vocês vão fazer isso? Fazendo discípulos, reproduzindo aquilo que eu ensinei a vocês para outras pessoas. E não façam discípulos segundo aquilo que vocês querem, segundo a vontade e o querer de vocês, mas não, deixem Deus os mover a toda e qualquer nação, a toda e qualquer pessoa. Por isso, eu trago esse texto, porque ele lembra daquilo que já vinha se falando no Antigo Testamento, lá em Abraão. Abraão,
de ti surgirá uma grande nação, que será exemplo para todas as nações. Ou seja, Jesus Cristo, ele não traz algo novo, mas ele relembra aquilo que vinha lá no Antigo Testamento, dizendo que o seu povo, os seus seguidores teriam de ser exemplo para o mundo. Porque o mundo é um mundo muito corrompido. O mundo é um lugar onde as pessoas idolatram diversas coisas e esquecem que o único Senhor é Jesus Cristo, que o único Salvador é Jesus Cristo. Por isso ele diz: vão e façam discípulos. Pode passar o slide, por favor? E assim, uma coisa eu digo, a partir daquilo que David Bosch diz novamente no livro Missão Transformadora, a vocação dos discípulos, isso não vale só para os discípulos que já seguiam Jesus naquela época, mas vale até para os nossos tempos, porque pregar a todas as nações fez com que a palavra chegasse até nós. A vocação dos discípulos é um chamado para seguir Jesus, ou seja, assim como Jesus chamou os primeiros discípulos, nós somos chamados a entender desse evangelho, entender do amor de Cristo por nós, daquilo que ele fez por nós, e então o seguirmos. Isso faz com que então nós vivamos as práticas missionárias, de ser exemplo para outros povos, de ser exemplo para outras pessoas. E ele termina dizendo na frase: a vocação, o discipulado e a missão constituem uma unidade. Se a gente olha para a Bíblia e vê que a missão que Deus nos dá é de levar o evangelho a todas as pessoas, é sermos pequenos cristos levando esperança e amor à vida das pessoas, a gente automaticamente está vivendo a missão e está vivendo a prática do discipulado, através da vocação que Deus nos deu. Aqui é importante a gente lembrar que para ser discípulo, não necessariamente a gente tem que ser pastor, a gente tem que ser missionário, catequista ou diácono. Não. A missão de ser e fazer discípulos é para todos nós. E os discípulos de Jesus, depois então, quando Cristo ascendeu ao céu, se a gente voltar para a história bíblica, eles tinham muito receio do que aconteceria com eles, mas a palavra nos diz que eles não ficaram sozinhos. E aqueles que têm um conhecimento razoável de Bíblia vão perceber no próximo slide o porquê que eles não ficaram sozinhos. Atos 1:8 é um texto-chave para a nossa fé, e assim ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, Jesus Cristo é aquele que veio ao mundo, nos ensinou, preparou os seus discípulos e agora eles serão orientados pelo Espírito Santo para levarem a palavra a toda e qualquer pessoa. Não apenas a Jerusalém, não apenas a Judeia e a Samaria, mas até os confins da terra. Eles não estão sozinhos, eles são orientados do Espírito Santo e são lembrados daquilo que nós víamos lá no Antigo Testamento, a bênção a todas as nações. A partir disso, esses 11 discípulos agora, de Jesus Cristo, eles iniciam o processo de fazer discípulos, de sentar com homens e mulheres, de dedicarem tempo a eles e passarem aquilo que Jesus Cristo tinha lhes ensinado a essas pessoas. E essas pessoas, continuamente na história da Bíblia, vão fazendo discípulos, vão levando a palavra, até que o Evangelho se expanda a muitos lugares. Sim, a palavra de Deus e o chamado ao discipulado chega até nós. Porque se hoje nós estamos aqui no Brasil, sendo descendente de alemães, italianos, qualquer outro povo, se hoje nós aqui estamos e conhecemos desse evangelho
e conhecemos o anúncio da salvação de Jesus Cristo, é porque o Espírito Santo moveu pessoas para conhecerem dessa palavra. É porque o Espírito Santo fez com que diversas pessoas, não apenas ministros, mas todo o seu povo, através de fala e através de ações, pregasse desse evangelho. Sendo assim, nós também somos chamados a essa prática de discipulado. Pode seguir. E Jesus, ele nos enviou ao mundo. Não pensem que isso não tem a ver com a gente. Porque sim, Jesus, ele nos envia ao mundo para nós sermos e fazermos discípulos. Por que eu digo sermos e fazermos discípulos? Porque a gente não pode fazer discípulo se a gente não aprende a ser discípulo. É preciso que a gente tenha uma caminhada no discipulado, nesse aprendizado, normalmente com uma pessoa mais velha, com uma pessoa que tem mais maturidade, que vai nos ensinar, para que então depois de um tempo a gente possa fazer discípulos. E o discipulado, ele não é algo que todas as pessoas aceitam. Como eu disse no início, ele é um estilo de vida. Ou seja, é uma vida que muitas vezes vai ser diferente da maioria das pessoas que estão no mundo. É uma vida que vai ter valores diferentes. Por quê? Porque o discipulado, ele busca edificar pessoas para que elas sejam como Cristo. Não pessoas que sejam perfeitas, até porque nós somos pecadores, e Cristo nos limpa dos pecados, mas só com a sua volta a gente vai ter uma vida eterna sem pecado, mas que nós sejamos o mais parecidos possíveis com Cristo, através da nossa fala, através da nossa ação. E para que isso aconteça, não é simplesmente alguém que vai nos discipular, que vai nos dizer alguma coisa e nós vamos aceitar. Não. É necessário que primeiro nós entendamos o Evangelho de Jesus Cristo. É necessário que primeiro o Espírito Santo nos dê entendimento e a gente aceite Cristo no nosso coração. Para que então o Espírito Santo possa nos moldar para nós vivermos segundo a vontade e o querer de Deus e mais parecidos com Cristo. O discipulado também é aprender um com o outro. Muitas vezes a gente diz que, como eu falei antes, o discipulado normalmente é de uma pessoa que tem uma certa maturidade, uma certa caminhada como discipulador, para com outra pessoa que seja o seu discípulo. Aqui eu trago o exemplo que eu tenho de discipulado. Já faz mais ou menos uns 6 anos, no qual Lucas e eu, meu esposo, temos um grupo de discipulado, um grupo que surgiu na época de faculdade, pelo nosso anseio de ter um acompanhamento espiritual, alguém que guiasse a nossa caminhada no tempo de estudos e também estivesse conosco nesse início de ministério, na caminhada do ministério. E com isso nós temos um grupo de 10 pessoas, nas quais nós estamos sendo acompanhados há 6 anos pelo nosso discipulador e pela sua esposa. E ali eu digo para vocês, a gente aprendeu muito com o nosso discipulador, mas a gente também pode contribuir com o nosso conhecimento para com ele. A gente pode aprender uns com os outros coisas novas, formas diferentes de viver. E eu vou dizer para vocês, discipulado não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. O discipulado, ele mexe muito com o nosso ser, com a forma com que a gente vive, com os nossos conceitos, com os nossos valores. E diante disso vem então outro apontamento diante do discipulado. Para que nós sejamos discípulos, é necessário que nós aprendamos a ser estacas do reino. Essa é uma frase que o nosso discipulador usa desde o início. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai construir um prédio de muitos andares, não é simplesmente só um alicerce que vai sustentar esse prédio. É necessário que sejam colocadas muitas estacas para dentro da terra. E essas estacas, elas são batidas para irem afundando, para então sustentar este prédio. Na nossa vida como cristãos, nós somos chamados a sermos estacas do reino. Ou seja,
É necessário que para que a gente fale desse evangelho, para que a gente anuncie desse amor de Jesus Cristo pelo mundo, que a gente tenha uma base muito firme. E essa base firme para esse anúncio e a salvação de Jesus Cristo, que Ele nos dá para o próximo, ela só acontece quando dia após dia a gente busca uma vida com Deus. Quando dia após dia de novo a gente entrega o nosso coração e diz: Senhor, eu não sou capaz de viver sem o teu amor. Eu não sou capaz de viver sem a tua orientação, sem a tua capacitação. Porque eu sou um ser humano pecador e eu preciso do teu cuidado. Eu preciso da tua orientação. E também é necessário que a gente viva dia após dia uma vida que busque a santidade, uma vida onde nós busquemos orientação na palavra, uma vida de oração. E essa vida, no discipulado, ela não vai mudando apenas o nosso ser cristão, ela vai mudando todo o nosso ser. Ela muda o nosso relacionamento com a família, ela muda o nosso relacionamento com os nossos cônjuges, ela nos faz melhor para as pessoas que estão à nossa volta, ela nos ensina a enxergar tudo de forma diferente, porque a gente não olha segundo a nossa vontade, o nosso querer, mas a gente olha segundo os olhos que Cristo nos dá, para aquilo que Ele quer que nós façamos. Pode passar o slide? E daí nos vem a pergunta: mas então todos nós somos discípulos? E aí eu lhes trago uma frase forte, mas verdadeira. Ser discípulo não é apenas ser membro de uma igreja local, e fazer discípulos não significa simplesmente a expansão numérica da igreja. O que eu digo com isso? A gente acha que para ser discípulo de Jesus Cristo é necessário apenas que a gente tenha o nosso nome num fichário de membros, que a gente pague as nossas contribuições e que a gente vá nos cultos. Mas, desculpa te dizer, não é isso. Ser discípulo é muito mais do que isso. Ser discípulo é dia após dia renunciar às coisas que a gente quer, às nossas vontades, e botar as vontades de Deus acima de tudo. E diante dos tempos de pandemia que a gente vive, o discipulado é algo que nos auxilia muito, porque a gente sabe que a gente não está sozinho, porque a gente tem pessoas com quem contar, pessoas com as quais a gente pode pedir orientação, com as quais a gente pode confidenciar os nossos erros, os nossos pecados, pessoas com as quais a gente pode chegar e dizer: olha, eu não tô legal, ou não deu certo, ou eu quero dividir contigo uma alegria. E essa pessoa, ela vai guardar aquilo. E a segunda parte da frase nos diz: fazer discípulos não significa simplesmente a expansão numérica da igreja. A gente acha muitas vezes que quando a nossa igreja cresce em número, ela está bem. Mas número não é sinal de qualidade. Ou seja, para que uma igreja ela cresça verdadeiramente, ela tem que ser uma igreja onde as pessoas entenderam o Evangelho de Jesus Cristo, entenderam que a ressurreição de Jesus Cristo nos traz perdão dos pecados, nos traz a chance de uma vida nova e que assim elas entreguem o seu coração a Cristo dia após dia. E além disso, estejam dispostas a mudar. Só assim uma igreja ela vai crescer de forma saudável. Só assim uma igreja ela vai se mostrar coerente com o Evangelho e vai sair para além dos seus muros. Pode passar, por favor? E daí vem uma outra pergunta: mas então o que é discipulado? O discipulado, como eu disse, é um compromisso com Cristo. Muitas vezes a gente tem a tendência de fazer compromissos, esquecer dos horários, não cumprir. Só que com Cristo não é assim. Quando a gente busca uma vida de discipulado, a gente tem que se comprometer. Também é necessário que a gente renuncie a si mesmo, como eu disse antes, e às suas vontades. Não que a gente não tenha sonhos. É bom ter sonhos. É importante ter sonhos.
mas os nossos sonhos têm de estar abaixo dos sonhos e das vontades de Deus para a nossa vida. Discipulado é uma vida de obediência a Deus. É uma vida onde muitas vezes nós somos desafiados a fazer coisas que talvez a gente não queira, coisas que talvez a gente não se sinta preparado, mas a gente faz por obediência a Deus. Discipulado é submissão à vontade de Deus para a nossa vida. Eu trago como exemplo o meu ministério junto com o Lucas. Há alguns anos atrás, como o William disse, nós fizemos o pró-ministério, a prova então final para ir para o ministério ordenado. E eu confesso que eu nem imaginava que iria sair a hipótese de nós irmos para o Mato Grosso, divisa com o Pará. Mas eu sei que se Deus me enviou para cá, é porque Deus tem um propósito para isso. Eu posso dizer para vocês, não é fácil estar distante da família. São mais de 3.000 quilômetros. Não é fácil estar distante de muitos amigos, de pessoas queridas. Mas Deus, Ele vai acrescentando pessoas à nossa vida. Pessoas nas quais a gente vai aprendendo a caminhar junto. Pessoas nas quais a gente vai aprendendo a amar. E quando Deus nos mostra as maravilhas que Ele tem para fazer neste lugar, a gente não se arrepende. A gente sabe que é segundo a vontade e o querer dEle que nós estejamos aqui. Porque é aqui que Ele quer que nós façamos a diferença. Ainda, discipulado é amar ao próximo. No mundo que nós vivemos, nos dias que nós vivemos, nós temos a tendência de pensar muito na gente, naquilo que eu quero, naquilo que eu posso, naquilo que eu mereço. Só que Jesus Cristo diz assim, olha para o teu próximo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso não é fácil. Isso é ir contra a sociedade. Isso é ir contra os valores que o mundo nos diz. É muitas vezes abrir mão de coisas que a gente quer ter, que a gente quer ser, para ajudar outras pessoas, para levar o Evangelho de Jesus Cristo a outras pessoas. É muitas vezes abrir mão do nosso tempo para nós, para a família, para coisas que a gente quer fazer, para anunciar o Evangelho, para falar da salvação para outras pessoas. Também é uma vida baseada na palavra e na oração. Nós vivemos num mundo onde tudo é corrido. E como discípulos de Jesus Cristo, nós somos chamados a tirarmos tempo diante da palavra, a tirarmos tempo para a oração. A nossa vida sem a palavra e sem a oração, ela não é uma vida com Cristo. Talvez alguns de vocês vão dizer e vão pensar, mas tu é pastora, tu tem que ler da palavra, tu tem que orar pelas pessoas. Sim, esta é a minha tarefa como ministra, mas a minha tarefa como cristã, como discípula de Jesus Cristo, é ler da palavra de Deus, é meditar nela para que ela trabalhe no meu viver, para que eu possa passar adiante e para que aquilo que eu fale tenha verdade, para que aquilo que eu fale e faça seja exemplo daquilo que Cristo está mudando na minha vida. A oração também. Quando a gente tem uma vida de oração, a gente entrega a nossa vida a Deus. A gente pede perdão dos nossos pecados. A gente entrega tudo a Deus para que Ele faça a sua vontade, o seu querer no nosso viver. Eu não digo que essas coisas são fáceis, não. Mas Jesus Cristo, através do agir do Espírito Santo, Ele vai nos capacitando. Ele vai nos fortalecendo e nos amparando para essa caminhada. Como eu disse antes, não é só amar o próximo, mas é enxergar o próximo. Enxergar as suas dificuldades, enxergar os seus anseios. Quantas vezes alguns de nós precisamos de alguém para conversar? E a gente sabe que se a gente falar com determinadas pessoas, elas vão passar isso à frente. Como discípulos de Jesus Cristo, nós somos chamados a viver uma vida de sigilo
Ou seja, aquilo que nos é falado fica com a gente. Aquilo que a gente faz ao próximo, a gente não sai contando e postando para as pessoas. Por quê? Porque a gente não faz para os outros. A gente faz para Jesus Cristo. A gente faz para que Ele cresça e que a gente diminua. E como eu disse, tudo isso só acontece quando nós somos moldados pelo Espírito Santo. Discipulado é entregar a vida a Cristo dia após dia, é reconhecer Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, é deixarmos sermos moldados pelo Espírito Santo e esperar que Deus nos mostre alguém para caminhar com a gente. Alguém que nos oriente, alguém que nos acompanhe. Não necessariamente tem que ser um pastor ou um ministro. Pode ser algum membro. Mas eu digo para vocês, se vocês querem entender um pouco mais sobre discipulado, se vocês não sabem por onde seguir, conversem com os seus ministros. Podem também, se alguém quiser, entrar em contato com o William, entrar em contato comigo. A gente se dispõe a falar sobre isso. Porque esse é um tema muito abrangente. É um tema muito grandioso para alguns momentos como esse. E por fim, o nosso último slide. A pergunta então vem: e como eu ouço o chamado ao discipulado? Bonhoeffer, ele tem uma frase muito interessante que diz: há uma única resposta. Ouça a pregação, receba o sacramento, ouça neles a Ele próprio e ouvirá o chamado. Ou seja, dia após dia a palavra chega até nós. A palavra é pregada para nós. Não apenas em cultos, não apenas em lives, mas através da meditação, através de áudios que chegam na gente. E ali Deus, através do agir do Espírito Santo, está esperando que tu abras o teu coração para uma vida com Ele. Através dos sacramentos, do batismo e da Santa Ceia, nós somos lembrados daquilo que Cristo fez e que Ele nos ensinou a repetir. Portanto, discipulado é uma vida com Cristo, é um estilo de vida. E eu creio que se nós entregarmos o nosso coração a Jesus Cristo, Deus irá mandar pessoas para que nos discipulem e para que nós possamos discipular. Muito bem, Camila. Muito obrigado pela exposição. Realmente é um grande desafio. Eu acho que nas comunidades evangélicas de confissão luterana esse tema nem sempre é devidamente abordado. E ele é um tema fundamental. Ele tem a ver aí com a nossa vida de fé realmente, com aquilo que é o nosso bem próprio de ser cristão. O Bonhoeffer, ele tem inclusive um livro só sobre isso, né? Inclusive, deixo aí a dica. Isso, exatamente esse. É a mesma capa que eu tenho, inclusive, né? Dietrich Bonhoeffer é um pastor luterano falando sobre discipulado, né? E um pouco assim do que ele vai trazer. Muitas vezes nós nos pegamos idolatrando a Cristo e não sendo os discípulos de Cristo, né? Como se ele fosse só mais um santo ou, enfim, alguém que a gente tem uma admiração por causa da filosofia dele, mas não sendo alguém que de fato nós imitemos, sejamos pequenos cristos no mundo, né? E o desafio é esse, aquilo que ele começou com aqueles 12, isso continua até hoje. Isso não parou, e isso você trouxe muito bem. E o que eu ia trazer um pouco para a gente conversar, eu pensei em muitas coisas aqui, eu vou falar um pouco de tudo, assim, né? Vamos ver. Mas também já essa questão do Antigo Testamento, a gente até tem falado isso aqui nos últimos cultos, que o povo de Israel não era para ser fechado em si, exatamente como você trouxe Gênesis 12, era para abençoar os povos vizinhos. Mas como é interessante que, em vez deles influenciarem intencionalmente os outros povos, eles eram fortemente influenciados, né? Era exatamente o contrário que acontecia, era para eles levar, mas eles os deuses Baal, vamos adorar o Baal agora, esquece o Senhor, né? O Adonai e a Yahvé. Não, vamos adorar o Baal que é mais legal.
Até rimou, veja só, né? Mas então, como os povos vizinhos faziam mais missão para dentro deles do que eles para eles, e era para ser assim, né? Então, nossa, e nós também hoje talvez tenhamos essa dificuldade de levar a palavra intencionalmente para aqueles que não conhecem o amor de Jesus, né? Que também acham que Jesus era um filósofo, um revolucionário, um mero homem, né? E de levar, não, Jesus é isso e Ele te ama e Ele quer que você seja um discípulo dele, né? Então, assim, acho que é muito importante nós, como igrejas que estão assistindo, não é só Sapiranga, é mais lugares, né, pensarmos nisso, né? Nessa intencionalidade, realmente, de chegar e, falar do Senhor Jesus. Acho que isso é realmente fundamental. E na vida da igreja, nós estamos aí numa pandemia e a gente fica desesperado. Não tinha o culto, e agora, né? Mas aí é o discipulado, né? Você ter o seu momento espiritual em casa, saber fazer isso, mesmo não podendo ir lá no templo, né? Talvez a pandemia mostrou que nossa igreja, de repente, de fato, não tinha uma vivência de discipulado e que houve essa carência, né? Agora eu falo igreja, digo grande âmbito da ISLB, né? Não só, outras de repente também, mas que faltou essa coisa, como é que eu vivo minha fé em casa agora? Eu não sei, né? Então, trago aqui um monte de coisa, desculpa até, mas para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Diante da tua fala, eu fiquei pensando, o povo de Israel, como tu disse, ao invés de seguir como exemplo, eles acabaram sendo, assim, se acomodaram e acabaram colocando na sua cultura a cultura dos outros povos, né? E muito acontece hoje em dia parecido conosco como cristãos. A gente entende de muitas coisas do mundo, a gente se agrega a muitos grupos, a muitas coisas, só que quando é pra gente pregar o evangelho para as pessoas, parece que a gente trava, parece que a gente tem medo, que é mais fácil pegar aquilo que os outros têm pra gente assumir, né? E querendo ou não, diante da pandemia, isso dificultou mais ainda, porque como luteranos nós não somos um povo acostumado com o meio virtual. A gente teve que aprender a trabalhar diante disso. A gente teve que remoldar o nosso pensamento. E da mesma forma é o discipulado. Querendo ou não, o discipulado ele tem que se moldar. A gente não tem mais a forma de fazer como Jesus Cristo. A gente não tem mais como sentar, tirar o dia inteiro para conversar, para ouvir. Mas eu digo assim, mesmo à distância, a gente pode se reunir. O nosso grupo de discipulado está espalhado em vários lugares do Brasil. Mas não é por isso que a gente não deixa de se encontrar virtualmente. E a gente já faz isso desde metade de 2017, início de 2018. Olha só. Claro, não é a mesma coisa como presencial, mas é a forma que a gente encontrou para se encontrar, para poder se nutrir, né? E são formas que as pessoas podem buscar de discipulado também, né? Sim, com certeza. E até ali mencionasse essa questão muito importante da meditação, né? Às vezes, nós como Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, nós nos acostumamos que meditação é ler as senhas diárias ou Castelo Forte, tá bom? É um pouco mais, gente. É um pouquinho mais, né? É um compromisso com Cristo 24 horas mesmo. É servir a Jesus naquilo que você está fazendo, né? Esse é o discipulado de cristão, de ser discípulo de Jesus, né? Seja dentro de casa, seja na escola, seja no trabalho, mas né, agora nós muitas vezes vivemos uma realidade em que nós adoramos Deus na igreja, mas quando nós saímos nós damos jeitinhos, somos, né, corruptos, né? Isso não é discipulado. Né? É a vida com a casca de cristão, né? Domingo a gente bota a casca, terminou o culto, eu posso tirar a casca e seguir como eu quero. Só tipo assim, eu vou ser um pouquinho diferente quando o pastor tá me vendo, a pastora, alguma coisa assim, né? E o discipulado, ele traz desafios, não é fácil ser discípulo de Jesus, vem perseguição, tem gente que não vai gostar disso, né? Que você optou por Jesus, vai vir
né? Vai vir, olha, no Brasil ainda a gente tem democracia, liberdade religiosa, enfim, né? Mas algum deboche, de repente alguma coisa vem, porque as pessoas, né, de fato, elas, né? Mas esse é o desafio bom, Paulo e os outros, Paulo era apóstolo, mas os discípulos e o pessoal do Novo Testamento sofria também por causa da fé. É por isso Paulo vai dizer lá em Romanos 1, né, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, né? Então não ter vergonha de dizer, eu sou discípulo de Jesus. Você quer ser discípulo também? Intencionalmente, influenciando, levando o Evangelho, né? E tem aqui, olha, tem bastante comentário, gente. Olha, deixa eu ler aqui tudo o que chegou aqui, qual que foi o último que eu li, deixa eu ver. A Iracilda Weber também dá o seu boa noite, está assistindo. O Celívio também está aqui assistindo. Que legal, Celívio. Nós já anotei aqui, nós vamos orar por você, né? O Celívio está hospitalizado, mas nós vamos também estar intercedendo, então, pelo nosso irmão Celívio, também pela Romalda. Também está aqui a Solde Lamel. Ela é lá de Alta aqui Floresta. Da paróquia. Olha só que legal, Soldi. Bem-vinda aqui também, então, ao Janelas da Esperança, né? Que legal. Glair Zimmer de Oliveira, boa noite a todos. Valeu, Glair. A Rita Ferret também diz aqui, Pastor Camila, que tive o prazer de conhecer e observar sua vocação em levar a palavra de Deus. Abraço e sucesso na tua missão. Olha só, que legal. Obrigada. A Rita, a Vilma Schuller também está aqui, minha tia lá de Agrolândia, Santa Catarina, né? Está agradecendo, a gente tem orado por ela e ela está melhor, amém, que coisa boa, né? É um testemunho também. Nelly Ram de Parobé, dá seu boa noite. Sidônia Holtz de Novo Xingu, boa noite. Gerson Harf, boa noite. Marlene Renner, boa noite. Sirley Wagner, boa noite. Nilza Coster, boa noite. Jussara Beatriz Kunzer, boa noite. Neida Weber, boa noite a todos. Joãozinho Valdemar Fetter, boa noite, abençoada semana a todos. Lírio Holtz, boa noite a todos que estão assistindo. Ademar Muskop, boa noite. A Vera também coloca aqui, Vera Yost, a solidariedade é fundamental nos dias de hoje. É o comentário que ela coloca. E esse discipulado que se vive no amor ao próximo, exatamente. Como Jesus também fazia. A Dona Vale Harv, boa noite, irmãos e irmãs, na fé em Deus para mais um Janelas da Esperança. Isso aí. Elizabeth Faber, essa longa distância, amada, é somente um detalhe. Sim. Viu só? Então tá aí, né? Também o comentário. A Nilza Coster, aqui ela pede oração pela filha Claudete Soares, né? Alexandra Américo, que se encontra em isolamento também com Covid. Eu vou anotar, depois vamos também interceder, tá? Muito obrigado por compartilhar, Nilza. Eliane Gerhard também comenta, boa pregação, Camila. Então tá aí também, né, o registro da Eliane. A Cirlei Wagner, belas palavras. A Gisela Marlise Schuller, maravilhoso esse tema. Obrigado a vocês, pastores. Olha só, tá aí então. É um tema bem relevante mesmo para a igreja. O Valdir Brandenburg, de Joinville, também está dando seu boa noite. Dá um abraço lá na Undina, seu Valdir, na família, que legal. E tem um comentário aqui bem interessante do Gerson Harf. Olha só, podemos comentar, bem legal. Em tempos atuais, se tornar um discípulo na sua essência é ainda mais difícil. Precisa abrir mão de tantos vícios e desejos próprios para servir a Deus em tempo integral. Ir em busca dos irmãos necessitados, bater a porta, não ter medo de levar a verdade de Deus a todos. Precisa haver a intercessão do Espírito Santo. Com certeza, sem o Espírito Santo a gente não faz nada. Porque às vezes a gente quer seguir por um caminho, assim como aconteceu com Paulo, né? E Deus diz, não é por aí. Tu vai para cá, tu vai fazer isso, tu vai fazer dessa forma. Isso aí. E por isso até o próprio Paulo testemunha isso, né? Que a gente de fato é fraco, né? É difícil ser discípulo de Jesus, mas daí o Espírito intercede por nós em nossa fraqueza, né? Isso é uma coisa também muito interessante. De fato, Deus até sabe isso, né? Que a gente... esses dias, eu não vou dizer não, mas um outro pastor me falou assim, né? Dos jovens deles, né? Poxa, eu não sei mais o que fazer com aqueles jovens, né? Daí eu não sei se eu falei certo ou não, mas eu disse, olha os discípulos de Jesus. Né? Um negou Jesus, o outro traiu, e outros dois queriam sentar ao lado do trono, né? Eram completamente fracos, imperfeitos, né? E é com esses que Deus trabalha, né? Então, se você é fraco e imperfeito, é com você mesmo.
né? E é interessante a gente pensar, ó, Jesus Cristo não disse vai que vai ser fácil, vai que vai ser simples. Não, ele disse vai e toma a tua cruz. Se tu quer me seguir, tu vai ter que tomar a tua cruz e te negar. As coisas não vão ser fáceis, mas eu estarei contigo. Isso aí, é exatamente isso aí. É exatamente isso aí. Ninguém disse que vai ser fácil. Jesus foi para a cruz, gente, né? Mas é a caminhada cristã. Muito legal o Gerson pelo comentário. A Vera Yos também diz aqui, bom demais escutar a Camila, sua clareza nas palavras nos leva a estar mais perto de Cristo, viu só? Então também está aí o comentário muito bacana. Claudete Cape, que também dá o seu boa noite. Eliane Gerhardt diz verdade. A Claudete Cape, que também diz muito bem explicado. A Marli Kellerman diz boa noite. Esses ensinamentos são preciosos para uma melhor compreensão da palavra de Deus como um todo, diz ela. Isso aí. De Gênesis a Apocalipse, a missão está ali dentro, né? Essa missão de influenciar e não só ser influenciado ou se deixar ser influenciado. A Rejane Maria Gerhardt também dá seu boa noite. A Hildegard Dorp-Miller Pereira, minha tia lá do Rio do Sul, também está aqui, né? Diz que Deus continue nos abençoando. Dá um abraço lá no tio também. E a Nilza Zitz também dá seu boa noite. Tem comentários também no YouTube. Vamos ver. Andréa Rederschwank, lá de Três Palmeiras, aqui no Rio Grande do Sul, também dá o seu boa noite. A Ingrid Dietrich também dá o seu boa noite, lá de Tramandaí. Isso aí. A Marlene Kaiser diz, eu quero dizer também que é maravilhoso ter a oportunidade de participar da tua pregação no Evangelho sobre o discipulado. E dizer que é com imensa satisfação que podemos te ver novamente, mesmo que seja por online, Camila. E mandar um forte abraço para ti. Agradeço, outro abraço, e que bom que a internet nos propicia, mesmo distante, estarmos próximos. Isso aí, isso aí. Olha, gente, de fato é um tema aí que a gente tem muito pano para manga, pode ficar falando bastante, porque de fato o que é o discipulado? É o básico da vida cristã, né? Às vezes a gente também tem a noção, isso é meio complicado de repente dizer, mas a gente também às vezes tem a noção que o batismo já valeu tudo, né? Não, o batismo é o início dessa caminhada de discipulado, né? Acho que isso também é importante assim a gente, né, que a gente vai tendo então essa caminhada. Jesus já fez tudo por nós e nós então vamos caminhando com Ele, né? E isso então, inclusive influenciando, levando ao mundo que o mundo de fato sem Jesus está perdido, né? Nós vemos também uma época de muitas verdades, né? Então, Jesus não é o caminho, ele é um caminho, toda a ideia salva, né? E por isso às vezes falta aquela ousadia de dizer, não, só Jesus é o caminho, é exclusivo, é Jesus e deu, né? E de propor então esse plano de salvação que é o Evangelho que Deus mesmo revelou a nós, né? Para as outras pessoas. Se me permite? Sim, Falou com da certeza. questão do batismo como início da fé e do caminhada do discipulado, né? Realmente é porque Jesus Cristo ide fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os. Isso. Ou seja, é a partir do batismo que a gente tem uma nova vida. O Lutero já dizia que a gente afoga o nosso velho Adão, a nossa velha Eva, e isso tem que ser todos os dias. Ou seja, é dia após dia reconhecendo Jesus na caminhada, e isso vai passar no tempo de ensinamento pela confirmação, talvez por uma vida de casamento, e a gente segue em discipulado e aprendizagem até o dia da nossa morte. Porque a gente não vai estar pronto, discipulado não dá diploma, discipulado não é uma coisa que acaba. Exatamente. É uma coisa isso. que reproduz, né? Sim, exatamente isso. Por isso até eu lembrei agora, o Lutero falava, né, do justo e pecador. Isso vai ser até a tumba, né? Você não vai ter uma auréola na cabeça se você 20 anos, né, servir a Jesus. Não, pecador a gente vai ser sempre, mas é esse o desafio, né? O bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero eu faço, né? Esse é né? Então, realmente é algo assim que você vai caminhando com isso, né? E leva então esse ensino de Jesus, né, para toda a vida cristã, né, até o fim. Então isso também é muito bem lembrado. Até o Lutero dizia, né, que
né? O problema é que esse velho Adão, ele sabe nadar muito bem às vezes, né? Então a gente afoga ele no batismo, mas ele sempre volta de novo, né? Bem isso. A gente comentou a questão de que discipulado é até o final da vida, né? E é importante lembrar, talvez algumas pessoas pensem assim, mas eu já tenho meus 60, os meus 70, o que eu quero agora fazer discipulado? Não interessa a idade que a gente tem. A gente sempre vai aprender com Cristo. É por isso que a cada novo final de semana ou a cada 15 dias a gente se encontra em culto para aprender da palavra. É por isso que a gente é chamado dia após dia a ler da palavra. E não ache que a gente só aprende com pessoas mais velhas. Não, às vezes Deus capacita crianças. E elas dizem frases e coisas que a gente fica pensando, poxa, mais uma criança. Só que Deus capacitou. Então não é idade, é maturidade, é caminhada com Cristo. E saber que mesmo que eu já tenha uma certa caminhada, Deus ainda pode me ensinar. Deus ainda pode trabalhar na minha vida. E isso é o maravilhoso. É isso que faz o nosso coração arder pelo Evangelho e levar essa palavra. Usasses uma palavra muito, isso aí mesmo, maturidade, né? Não é aquele ficar sempre na mesma na fé, né? Não, você vai, o relacionamento com Deus, isso vai criando maturidade na fé, né? A gente continua pecador, igual, não tem, né? Mas essa maturidade, esse crescimento na fé, dar frutos, inclusive, também, né? Isso é muito importante, não, né? A fé, isso é fantástico que Deus faz nesse sentido, né? A maturidade na oração, a maturidade na leitura da Bíblia, não que agora você vai usar as palavras mais bonitas, não é isso, né? Mas é esse relacionamento íntimo com Deus. Deus não é esse ser impessoal, distante, longe, mas Ele está conosco, né? Ele fala através da palavra, ouve nossa oração e está conosco nessa vida de discipulado, né? Pessoalmente, Ele é o Deus pessoal. Então, essa palavra realmente, acho que ela é chave mesmo aqui nessa discussão, né? É a maturidade, você crescer na fé, E muitas das igrejas, as pessoas dizem, mas por que a nossa igreja não cresce? Por que a nossa igreja não aumenta? Porque muitas vezes as pessoas esqueceram de multiplicar esses frutos. A gente tem a tendência de ficar com fruto só para nós. E a gente esquece que não é 1 ano, 10 anos que a gente vai levar o evangelho. É para toda a vida. É amar aonde nós estamos, amar a igreja da qual nós pertencemos e amar a cidade também, para que a gente possa ter oportunidade de levar esse evangelho. Isso também é viver discipulado. E a gente acha muitas vezes que isso não é tarefa nossa, que a gente não tem tempo, mas se a gente quer e a gente pede, Deus nos dá oportunidades. Sim. Com certeza. E de repente fica o desafio, vamos orar, gente, vamos orar para Deus abrir portas, abrir janelas, né, para a gente poder aí ter a chance ou de ser discipulado, ou de repente de discipular, enfim, né, e que os planos de Deus venham. Acho que essa é e aceitar o desafio, né? E vai ter vai desenvolver essa maturidade da paciência, né? Como, né, Jesus tinha aqueles 12 que eram imperfeitos, mas, né, ele trabalhou com aqueles 12, né? Não pense que se você assumir um grupo discipulado, você vai ter um grupo ali nota 10, né? Isso não, gente, isso não. Mas é assim a caminhada. A gente vai indo, vai crescendo, vai conversando. Eu queria destacar uma última palavra-chave. Eu acho que é importante também num grupo de discipulado a confiança, e você falou disso, né? Aquilo que eu falo para a pessoa ou no grupo agora não vai ser levado adiante, né? Mas esse elo entre discipulador e aquele que é discipulado, né? Ali essa palavra confiança, acho que ela é muito importante, né? Porque se a gente sabe, né? Porque o discipulado tem a ver com isso. De repente, naquele grupo ali você vai, ou para a pessoa que você estava conversando, vai abrir coisas que você não abriria para ninguém. Agora, se não criar essa confiança, não vai haver isso. E daí não há crescimento, né? Não vai haver confissão de pecados, absolvição de pecados e assim por diante, né? O chorar junto, as dores, as tristezas. Então, acho que isso também é uma coisa bem, assim, isso na verdade para toda a igreja, não só agora o discipulado, né? Mas essa confiança que aqueles assuntos privados e pessoais que alguém abre para outra pessoa, que isso não seja levado adiante.
Isso não é uma tarefa fácil, confiar não é simples, isso leva tempo. Nós caminhamos como grupo, nós somos em 10 pessoas, 5 casais, mais o nosso discipulador e a esposa. E ainda tem coisas que nesses 6 anos a gente não conseguiu trabalhar. Tem coisas que a gente ainda não conseguiu abrir uns aos outros. Mas assim, a gente abriu muitas coisas, são pessoas que eu sei assim, se eu preciso de um auxílio, se eu preciso de uma orientação, é eles que eu vou procurar. Não só o discipulador e a esposa, mas o grupo também, né? Porque a gente vai se discipulando mutuamente, a gente vai se amparando. Até porque na vida a gente passa por muitas coisas e a gente não deve passar sozinho. Só que a gente precisa de pessoas de confiança para poder caminhar junto, pessoas nas quais a gente pode falar e realmente confiar e ter a prática do sigilo, né? Falou, ficou ali. Isso aí. E deixa eu ver aqui os últimos comentários. Luzia também está aqui, também dando aqui uma boa noite de descanso a vocês, que Deus abençoe sempre. Também minha tia lá do Rio do Sul, que legal que está aí conosco. E a Ersane Marcia Klein também comenta: importante a tua mensagem, que Deus abençoe sempre você, Camila. Abraços a você e o Lucas. Amém, igualmente, abraços. Isso aí, muito legal, o pessoal tem um carinho, o pessoal conhece, né? Muitos conhecem, né? Deixa eu só anotar o pedido de oração que veio aqui antes, então. E daí nós vamos então caminhando também para o final também do Janelas da Esperança de hoje. Enquanto eu anoto, deixa eu também comunicar. Semana que vem nós temos Janelas da Esperança. E semana que vem, pela primeira vez, vai ser um pouco diferente, vai ser comigo mesmo. Nós vamos trabalhar um pouco a questão da reforma e da educação. Eu não sou um especialista no assunto, eu só sou um curioso e vou trazer um pouco, tá? Só que semana que vem vai ser na quinta-feira, tá, gente? Porque na sexta-feira nós temos aqui uma live com o pastor Sinodal e sua esposa. Então, na próxima semana nós vamos ter o Janelas da Esperança, vai ser na quinta-feira, nas 20 horas, então, no horário de Brasília. Nós vamos ter o tema, então, reforma e educação, mais influências da reforma na nossa sociedade do que a gente imagina, tá? E daí, como eu já disse, na sexta, então, tem uma live, então, também com o nosso pastor sinodal. Deixa eu marcar aqui, eu infelizmente não consigo falar e escrever ao mesmo tempo, tenho que fazer um de cada vez. Isso, tá anotado. Deixa eu ver, isso aí de comentários. Muito legal a gente poder estar aí junto nessa noite, muito aprendizado e acho que é importante dizer, esse aprendizado sempre ele é de duas vias, a gente também está aqui do outro lado, também aprende. E quero então convidar a nós, então termos agora também um momento de oração, antes da gente então também se despedir da nossa live. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Deus de amor, graça e misericórdia, obrigado que o Senhor se revelou a nós em Jesus Cristo, a palavra viva, e que Ele também vem ser nosso Senhor e Salvador, único e suficiente Senhor e Salvador. Ele escolheu aqueles 12 pecadores imperfeitos e trabalhou com aqueles 12, e aqueles lá foram encarregados depois também de levarem a missão adiante, com exceção de Judas, que ficou pelo caminho. Senhor, e por causa daqueles 12, o Evangelho também se espalhou, também por causa do apóstolo Paulo, e esse Evangelho se espalhou de tal maneira que chegou também até nós, lá em Alta Floresta, aqui em Sapiranga, lá na Nova Zelândia, em tantos lugares. Deus querido, mas ainda nem todos conhecem a Tua palavra. Ainda há muitos lugares, muitos corações aflitos, buscando por sentido na sua vida. E Deus, Tu nos chamas a levarmos essa palavra, a sermos missionários todos nós, a anunciarmos a salvação que age em Jesus, a continuar espalhando essa mensagem por todos os lugares. Obrigado que o Senhor nos chama, mas ao mesmo tempo o Senhor também nos capacita, pois também a Tua palavra testemunha, não é uma tarefa fácil,
mas obrigado que podemos fazer parte desse teu plano de salvação, de levar esse plano de salvação para outras pessoas, esse plano que já foi consumado no Senhor Jesus. Senhor, nós queremos orar pela Ivete Baum. Ela está internada, ó Deus, e seu estado é delicado, ela está na UTI, e nós viemos pedir, ó Deus, que Tu possas continuar cuidando dela, amparando, e que lá onde ela está, possa sentir também Tua presença, que o Senhor está cuidando dela e que o Senhor a ama profundamente. Deus querido, que Tu possas estar com a Ivete, e nós oramos sim pedindo que possa haver recuperação, possa haver cura. O Senhor pode fazer, não para que o nosso nome seja louvado, mas o nome de Jesus, para que também dela ali venha testemunho, o Senhor fez. Ó Deus, nós oramos pedindo isso. Senhor, nós também pedimos pelo Silívio e também a Romalda. Também eles estão, ó Deus querido, acometidos desta doença. Silívio ainda hospitalizado. Também temos orado por ele. Nos alegramos que tem tido também uma boa recuperação e assim pedimos que o Senhor continue o restaurando, tanto ele quanto também a Romalda. Que logo eles estejam bem e que sejam também plenamente recuperados. Deus querido, nós oramos que esse vírus vá embora e que eles possam estar bem novamente. Muito obrigado que tens cuidado deles, tens estado com eles. Louvamos e agradecemos por isso. Deus querido, nós também oramos pela Claudete Soares. Ó Deus querido, também sabes o que ela tem enfrentado, passado, e também ela nós entregamos às suas bondosas mãos, crendo que também delas és Deus e estás acompanhando em tudo o que precisa, em tudo o que necessita. Deus querido, que Tu possas cuidar dela, também de toda a família, e também ali possa haver recuperação, possa estar bem. Ó Deus querido, que também possas agir na vida dela, nós pedimos. Louvamos e agradecemos também pela vida da Vilma Schuller, tem se recuperado, ó Deus. Louvamos e agradecemos o Teu nome, porque o Senhor ouve a nossa oração e porque o Teu Espírito Santo, Ele coloca no nosso coração o que devemos orar. Nós pedimos por recuperação e tem se recuperado. Agradecemos imensamente que o Senhor possa continuar abençoando também na recuperação. Deus querido, nós louvamos e agradecemos pela vida da pastora Camila, também do seu esposo Lucas. Muito obrigado também que eles foram chamados e também se dispuseram a servir no Teu reino com alegria e estão fazendo isso também lá em Alto Floresta, lá no Mato Grosso. Que Tu possas continuar abençoando esse ministério, esse serviço do Teu reino também, no fazer discípulos, no evangelizar, no levar a palavra, no acompanhar pastoralmente, no administrar dos sacramentos, que Tu possas abençoar a família deles, que Tu possas estar com eles, ó Deus querido. Louvamos e agradecemos pela vida deles, a Camila e o Lucas, pedindo Tuas bênçãos e Teu cuidado também sobre eles. Assim nós oramos, assim nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Isso aí, gente. Tem mais comentários aqui. Deixa eu ver. A Vera Ios diz que Deus continue te protegendo e iluminando a tua caminhada. Camila, sucesso, um forte abraço. A Carmen Merkel, amém. Ótimo tema, abençoado final de semana a todos. E a Ersane e Márcia Klein também dá uma boa noite para Márcia. Isso aí, gente. Muito legal. Muito obrigado também a todos que participaram. Camila, muito obrigado por ter também aceito o convite de estar também conosco aí nessa noite, compartilhando também da palavra. Que Deus abençoe muitos vocês aí no Mato Grosso. E quando vierem para Sapiranga, estão também convidados a chegarem aí também, né? Se tiver culto também, um dia quem sabe também a Camila pode vir aqui pregar para a gente. Uma hora, se Deus abrir a porta, ninguém fecha. E se Deus fecha, ninguém abre. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço por esse momento. E caso ainda tenha alguma dúvida, alguma questão, me disponho, podem entrar em contato comigo. Quiserem indicação de material também, forma como seguir, a gente está aí. Mas eu sempre digo, procurem primeiramente seus ministros, conversem com eles, porque eles são as melhores pessoas para orientá-los. Agradeço a oportunidade também, que Deus possa dia após dia abençoar o teu ministério aí em Sapiranga.
Amém. Inclusive, as redes sociais da Camila estão aí na descrição dos vídeos, tá? Tá tanto no YouTube quanto no Face. Então, se você quiser seguir ela ou no Instagram, ou adicionar de amizade no Facebook, né? Então, tá ali os links, o canal no YouTube também, o WhatsApp, tá tudo ali. Então, se você quiser, é só clicar naqueles links ali e então lá adicionar que você vai também conseguir então seguir a Camila. Muito obrigado e Deus abençoe vocês. E também vocês que estiveram aí conosco, então uma boa noite, bom final de semana e nós nos vemos, pelo menos o pessoal Paróquia Ferabras, domingo no nosso culto às 19 horas, transmissão ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube e também pela rádio Harmonia 87.9. Abençoado final de semana, gente, Deus esteja com todos.